Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Giovana Giacchini e hoje eu vou falar sobre o problema do caixeiro viajante. Bom, para contextualizar essa apresentação, eu vou começar com uma introdução à meta heurística, vou passar para o problema do caixeiro viajante, explicando no que consiste, e aí vou passar para a formulação matemática que contém as variáveis, a função objetiva e as restrições. Por último, eu vou apresentar um algoritmo que foi escolhido para a solução do problema do caixeiro, e aí ele também contém a modelagem do problema e, por fim, as referências. Bom, iniciando por uma introdução à meta heurística, a heurística ela é a busca pela solução de algo que não é bem definido, e essa solução ela vai ser encontrada através de alguns atalhos mentais que o nosso cérebro utiliza. De acordo com o psicanalista Guigherenzi, as heurísticas elas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, e elas são definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e mais rápida. Para clarear isso que eu acabei de falar, eu vou citar o exemplo de quando a gente vai ao supermercado. Na hora de escolher as frutas, algumas delas deixam a gente um pouco em dúvida, né, de qual pegar. Vamos supor o abacaxi, a gente não consegue saber olhando ali, a não ser quem tenha muita experiência, né, qual deles que vai estar mais docinho, qual deles vai estar mais suculento, enfim, qual que vai agradar mais, né, os nossos gostos. Então, como a gente não pode pegar uma faca, abrir o abacaxi e realmente ver ali se ele está docinho, se ele está com bastante suco, a gente utiliza esses atalhos mentais, essas estratégias do cérebro para poder escolher. Então, de repente, a textura da casca pode ser um fator, a cor da casca pode ser um fator. Às vezes tem alguma coisa ali na coroa do abacaxi, né, naquelas folhinhas mais ásperas, que também indicam que o abacaxi vai estar mais doce. Então, são esses atalhos mentais que o nosso cérebro utiliza. Agora, trazendo mais para o nosso contexto, né, aqui da pesquisa operacional, a meta heurística ela vai ser a busca por uma solução de um problema de otimização através de um algoritmo. Então, ela é aplicada quando não se tem um problema totalmente formulado, como é o caso do caixeiro viajante. Falando agora, dada essa introdução sobre a meta heurística, eu vou falar um pouco sobre o problema do caixeiro viajante mesmo. Ele consiste em encontrar a melhor solução para um dilema de um vendedor que precisa passar por um número N de cidades e tem a preocupação de gastar o mínimo possível. Então, esse nome, né, do caixeiro viajante vem do inglês, Traveling Salesman Problem, e ele ainda não possui autoria conhecida. Diante de um contexto empresarial, agora trazendo um pouco mais para a nossa profissão, né, de engenheiro, esse tipo de problema é muito comum, porque vira e mexe a gente se depara com representantes comerciais, entregadores ou vendedores que se deparam com alterações nos valores do combustível. Então, se a empresa não tiver um bom planejamento, né, uma rota bem traçada, esse planejamento bem definido, elas podem perder muito dinheiro, porque o valor gasto com transporte ele chega a ser de 10 a 15% do custo do produto. Agora, eu vou falar sobre a formulação matemática desse problema e, como eu disse no sumário, ela contém as variáveis, a função objetivo e as restrições. Iniciando pelas variáveis, a gente vai ter a formulação com uma variável de decisão x e j, que é a variável binária, né, que vai acabar assumindo o valor de 0 ou 1, e ela vai decidir se a rota ij entra ou não na solução desse problema. Como eu também disse, I e j são as cidades, então você pode ter um número n de cidade, e C e J vão ser correspondentes aos arcos, vai ser a distância que foi percorrida, né, o valor gasto, da cidade I para a cidade J. Agora, eu vou falar sobre a função objetiva do nosso problema. Ela consiste em minimizar o custo para percorrer todas as rotas, né, desde a origem até o destino, de I até J. Essa função ela vai ser a soma das distâncias que foram percorridas, e aí ela precisa passar por todos os arcos do X e J. Né? Por fim, eu vou passar para as restrições. Esse problema ele precisa obedecer algumas restrições para que realmente possa funcionar. A primeira delas é a saída dos nós. Ela vai garantir que a cidade de origem só tenha um destino. Então, dessa cidade I sai apenas um arco. A cidade de origem só pode ter um destino. E se eu estou numa cidade 1, por exemplo, qual que vai ser a próxima cidade? Então, essa primeira restrição vai efetuar a soma em J para um dado I fixo. A mesma coisa acontece nessa segunda restrição, que é a entrada nos nós, que vai garantir que a cidade destino tenha só uma origem. Então, se eu estou numa cidade nova, vai significar que a cada cidade nova que eu esteja, vai chegar apenas um arco. Então, não tem como eu chegar por dois lugares diferentes, certo? Então, a cidade de destino ela só pode ter uma origem. Mesma coisa, se eu estou na cidade 1, supondo que essa seja a minha cidade de destino, seja a minha cidade J, se eu estou na cidade 1, qual foi a cidade anterior? De onde eu vim? Então, ele também vai efetuar essa soma. Essas duas restrições vão acabar garantindo que cada cidade tenha só uma entrada e uma saída. E, de novo, é aquela coisa que eu falei, vai garantir que o caixeiro vai passar somente uma vez por cada uma dessas cidades. Agora a gente passa para a terceira restrição, que é a das variáveis binárias. Então, ela vai garantir uma não negatividade, né? X pertencendo a 0 ou 1 para qualquer I ou J.
E aí, por fim, eu vou falar da eliminação das subrrotas, porque mesmo com aquelas duas primeiras restrições, elas não vão garantir que não ocorram as subrrotas. Essas subrrotas, elas acontecem quando você faz um caminho e aí você acaba voltando por esse mesmo caminho. Então você forma um ciclo paralelo às outras cidades que precisam ser visitadas. Então nesse caso aqui da imagem ao lado. Eu tenho da cidade 1 até a cidade 7 para ser visitada. Repara que aqui foi feita uma subrota. Ele não necessariamente percorreu mais de uma vez cada cidade, tá vendo? Ele foi de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1 novamente, no caso dessa da esquerda. Mas ele não acabou passando por todas as cidades. Então, para garantir que ele passe por todas essas cidades, a gente precisa vir com essa restrição, e vai ser um subconjunto de N, e o módulo de S é o número de nós em um grafo, em um subgrafo. Agora, eu vou passar realmente para o algoritmo da solução desse problema, o algoritmo que a gente escolheu. Primeiramente, eu vou dar uma contextualização, depois eu vou falar sobre as etapas desse algoritmo, e por fim, a modelagem do problema. O algoritmo genético. Esse algoritmo, ele é inspirado na teoria da evolução dos seres vivos, que foi descrita pelo Darwin, né? E no caso aqui do algoritmo mesmo, ele vai consistir num processo iterativo sobre uma população que foi previamente selecionada, e essa população ela é composta por indivíduos que representam as várias soluções do problema. Os algoritmos genéticos, eles vão armazenar as informações a respeito do meio, e o objetivo vai ser se adaptar à imposição de um novo meio. Então, conforme é imposto um novo meio, quais indivíduos dessa população que vão sobreviver? E aí você seleciona esses mais aptos. Então, passa por uma triagem para obter novas soluções possíveis. No problema do caixeiro viajante, agora, né, só traduzindo um pouco a nomenclatura, higiene, indivíduo, população, para o problema do caixeiro viajante. O gene, ele vai ser representado pelas cidades e suas respectivas coordenadas, né? O indivíduo é a rota única que satisfaz as condições do problema. População vai ser o conjunto de indivíduos, então aqui nesse caso é a coleção das rotas possíveis. Os pais vão ser a combinação de duas rotas para criar uma nova rota. O fitness é a função que avalia a melhor rota. Então, vai ser, nesse caso aqui, a rota que tem a menor distância, que, consequentemente, vai nos dar um menor custo. Então, só para explicar um pouquinho mais sobre esse fitness, que mais para frente ele vai ser importante, a gente tem indivíduos de vários tipos, e é por isso que faz necessária a elaboração do fitness function, que é uma função que corresponde às chances de sobrevivência desse indivíduo. Então, você atribui valores, né, a esses indivíduos, e dessas funções vão ser selecionados os indivíduos que possuem os maiores fitness functions, né? Então, você vai acabar pegando esses indivíduos para reprodução e até que uma nova geração mais adaptada seja formada. Passando agora para o elitismo ele é um fator que permite passar para as próximas gerações dos indivíduos com melhor desempenho. Então, por exemplo, vamos supor que na geração parental eu tenho um indivíduo que ele é muito apto, ele é muito bom, eu preciso passar ele para a próxima geração, então ele vai acabar tendo carregado também para essa próxima geração, né? De repente, uma rota muito boa aqui no problema do caixeiro viajante. Por fim, a mutação, que ela é uma forma de variar a população. Então, você troca de forma aleatória dois genes, né, duas cidades, duas coordenadas, e aí com isso você vai variar a sua população. Agora eu vou passar para as etapas do nosso problema. São 6 etapas, a gente começa com a inicialização da população, e ela geralmente se inicia com valores aleatórios, e você, aqui nesse primeiro passo, é muito importante que você tenha uma população suficientemente grande, porque senão tem risco de cair no máximo local, que é quando você obtém boas soluções, mas que não necessariamente vão ser as melhores. Do outro lado, se a população for muito grande, pode ser que sua máquina fique muito lenta e às vezes demore até anos para poder resolver esse problema do caixeiro viajante. A segunda etapa vai para a avaliação de cada indivíduo, que é através daquela fitness function, né, a função de aptidão. O terceiro passo vai ser a seleção de alguns indivíduos. Esses indivíduos selecionados vão ser os pais da próxima geração. E aqui vai ser importante que você selecione não só os melhores indivíduos, porque aí você permite que a solução fique mais diversificada e evita também os máximos locais. A quarta etapa passa pelo crossover e pela mutação, que são os novos indivíduos que possuem a mistura de dois genomas, né, duas características dos pais. Essa mutação, ela altera o valor de um gene aleatoriamente e, de novo, faz com que as suas soluções obtidas fiquem mais diversificadas, você tenha mais opções. A quinta etapa é a concepção de uma nova geração. Então, o número de indivíduos novos tem que ter a mesma quantidade da geração anterior, da geração parental. E também pode manter os melhores indivíduos de uma geração para a próxima. Por fim, a gente tem a sexta e última etapa, que é quando termina o algoritmo ou ainda repete várias vezes até que você encontre um resultado desejado. Isso é determinado depois que você atinge uma determinada meta, né? Se você tem uma meta de eu tenho tantas cidades para passar e você já atingiu essa meta, você já obteve uma solução que satisfaça aquilo que você busca, você pode terminar o algoritmo.
ou quando você vê que o algoritmo não tem mais progresso, você roda, roda, roda e ele não sai do lugar, então não tem mais o que fazer. Agora eu vou falar sobre a modelagem do problema, como ele ficaria se a gente realmente implementasse. Então a gente começa pelo primeiro passo, é uma série de 9 passos, iniciando pelo primeiro, que é a criação da classe City, né, que é a criação da classe cidade mesmo, e essa classe vai ser responsável pelo cálculo da distância entre as cidades, e aí ela vai imprimir o resultado em formato de coordenada, né, coordenada x e y. O segundo passo vai ser informar o tamanho da população, quantas cidades você está jogando nesse seu algoritmo. E você também precisa informar as coordenadas de cada uma dessas cidades e inicializar para poder obter o retorno da lista com essa população. O terceiro passo é a criação de um método que vai ser responsável por selecionar aleatoriamente as cidades que vão ser visitadas. O quarto passo é a definição da classe fitness. Então, o primeiro método é o método route distance, que vai passar uma lista que possui todos os cálculos das rotas e vai verificar se a cidade atual é a última da lista. Se tiver mais cidade, ele vai somar a distância que foi percorrida até a cidade que eu estou agora, até a próxima cidade. Se não houver, se essa for a última, vai adicionar a distância percorrida da última cidade até a cidade de origem, que aí vai estar indicando que o caixeiro voltou para a sua cidade de origem, né? O segundo método que precisa ser avaliado, que precisa ser criado, é o route fitness, que vai retornar o inverso do custo. E, por fim, a criação do método rank routes, que vai retornar uma lista ordenada com as rotas e as suas respectivas notas, né, que são realmente aí os fitness values. Aquelas que possuírem uma nota melhor vão ser mais aptas, então elas vão possuir uma distância menor entre uma e outra. Continuando agora para o quinto passo, que vai ser a criação de um método selection. Esse método ele vai escolher os melhores genes, ou seja, né, aqui no nosso problema, vai escolher as melhores cidades, através de uma seleção por roleta ou através do elitismo, que eu escrevi anteriormente. Então, os indivíduos escolhidos, aqui nesse passo, vão ser os pais da próxima geração. E, mais uma vez, o elitismo ele é muito importante nessa etapa, para que o algoritmo não descarte completamente uma geração anterior que pode conter algumas informações importantes que a gente precisa carregar para a próxima geração. O sexto passo, ele envolve a seleção dos novos pais para a criação das gerações. E essa criação, né, essa nova geração, vai ser feita através de crossover. E é importante que isso aconteça porque inclui a restrição de passar, e é importante que nessa etapa aconteça a restrição de passar por cada cidade uma única vez, né, aquela restrição que eu disse anteriormente na formulação matemática. Então, dessa forma, você vai selecionar aleatoriamente e sem repetição as cidades do primeiro pai e vai preencher com os genes, né, com as características, com as coordenadas do segundo pai. E dessa forma você vai formar um novo indivíduo. Então você diversificou aqui sua solução. O sétimo passo é a elaboração do novos indivíduos. Então, aqui você vai utilizar o elitismo mais uma vez para manter as melhores notas, né, da geração anterior, e aí você vai acabar completando a sua população com os filhos que foram obtidos no sexto passo, né, através do crossover. O oitavo passo é a criação do método mutate, que é muito importante, só que assim, tem que ser utilizado de forma muito comedida. Então, o método mutate, que são as mutações, ele vai ser responsável por trocar duas coordenadas das cidades, né, 2 genes de lugar, e aí acontece. Para que eu faço, né, essa mutação? Para que eu troco essas coordenadas? Para que as buscas do seu algoritmo não fiquem limitadas. Então, vai acabar garantindo que todas as cidades também sejam visitadas. O nono e o último passo vai ser a definição do método Next Generation, que vai ser efetivamente a formação dessa próxima geração. Então, vai reunir todos os métodos que foram descritos nos passos anteriores, né, até o oitavo passo, e vai reproduzir novas gerações quantas vezes forem necessárias, até que você obtenha uma solução ótima, ou seja, aquela solução que vai te fornecer um custo menor para que todas as cidades sejam visitadas. E, por fim, eu gostaria só de mostrar as referências que foram utilizadas para a realização do trabalho, que são essas daqui. Eu espero que tenham gostado, e é isso, até a próxima.